Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Nesse terceiro episódio, a gente vai ouvir 2 depoimentos de 2 pessoas que foram ajudadas pelo caminho da Umbanda da Linha Branca através do Benzedor e vão trazer suas histórias com superação de depressão através da espiritualidade, cura para doenças físicas e também comunicação com entes queridos que já haviam partido para o mundo espiritual. Logo na sequência, a gente também vai conversar com o Benzedor um pouco mais para entender alguns detalhes dos depoimentos, como é que funciona, se é assim para todo mundo. Então acompanhem a gente que tem muita conversa boa para acontecer. A gente começa então ouvindo a Yara. Conta um pouco pra gente sobre o que te levou a buscar esse caminho, Yara. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, por fazer parte desse podcast, poder falar, sobre como eu conheci o Benzedor, como eu cheguei até ele para receber essas bênçãos que até hoje eu recebo. Bom, eu estava num momento não muito bom, porque eu estava meio depressiva e a minha filha chegou e me convidou para conhecer o Benzedor, porque ela já conhecia, há muitos anos e ela sempre foi muito, muito bem iluminada e orientada por ele. Eu fui conhecer e até hoje, e eu só tenho a agradecer. É muito bom, assim, o conhecimento, as orientações que ele me passa, e que nos ensina, porque através da espiritualidade, nós evoluímos, tentamos evoluir, e ele tem muito conhecimento por trabalhar com esses espíritos de luz, que nos conduzem a evolução, que nós estamos aqui, não é por acaso que nós estamos aqui, mas tendo uma orientação de luz, tendo essa orientação, o caminho se torna mais fácil para nós, Isso eu só tenho a agradecer, porque é realmente um ensinamento, essa bênção que a gente recebe através dele, porque os espíritos de luz nos conduzem para essa evolução. Eu sou muito grata e eu gostaria muito de poder passar para as outras pessoas esse conhecimento, esse ensinamento, que é uma luz na nossa vida, é um bálsamo que a gente recebe, que nós temos que ser muito grato por isso, de ter esses espíritos nos conduzindo, nos ajudando na nossa evolução aqui nesse plano, que tem, por vezes, é bem complicado, que a gente passa por umas provações bem fortes, mas com a ajuda, e com o esclarecimento da espiritualidade e dele, que através dele que a gente recebe esse conhecimento, é muito bom, faz muito bem pra gente, e nós temos que evoluir, temos que tentar evoluir nesse plano e tentar com muita caridade, tentar ajudar as pessoas de alguma maneira, porque nos dias de hoje a gente sabe que é muito difícil parar alguém até para nos ouvir. Não precisa nem a gente falar, mas até para nos ouvir, E com o auxílio dessa luz divina, a gente consegue sim passar por essas provações e melhorar. Sempre com a ajuda do Pai Maior, da Mãe, da nossa Mãe Maria, e dos espíritos que fazem parte dessa nossa jornada. E Yara, conta um pouco pra gente, assim, como é que foi o teu primeiro contato com o Benzedor? Como é que era a tua expectativa? Tu tinha algum receio? Tu estava muito animada? Como é que foi esse primeiro contato pra ti? Tu até pensa
de outra maneira, né? Porque as pessoas sempre falam, né, da Umbanda, não falam muito bem, né? E aí tu chega meio, né, meio tensa, né? Mas assim, ó, aí quando eu conheci o benzedor, aí tu vê que é uma outra realidade. É uma outra realidade, realmente não fazem parte dessas coisas que as pessoas falam. Pois através do conhecimento dele, né? E dos espíritos nos esclarecerem e nos darem muita confiança mesmo, né? E eu já a partir do primeiro encontro, né, da nossa primeira reunião, eu já comecei a melhorar e comecei a fazer parte das nossas reuniões para a minha evolução. E cada reunião é um bálsamo nas nossas vidas, na minha vida, que eu acho esclarecedor, né? E tu ter alguém que nos ajude nessa caminhada a nos conduzir, né, com mais leveza, né, com mais confiança, né, e com o coração mais leve, realmente. Nessa nossa caminhada é muito confortante. Como tu sente a diferença de aprender pela dor e aprender pelo amor, depois que tu começou a receber mais essas orientações do plano espiritual? Pela dor a gente vai não sei se a palavra certa seria magoada, mas tu vai ruim, né? A tua vibração, né, já está mais baixa, tu vai muito tensa, né? E depois, a partir do momento que tu faz parte, né, que tu escuta esses ensinamentos, né, aí tu vai leve, tu tem mais confiança, tu tem mais esperança. Como tudo que é feito com amor tem outro sentido na nossa vida, né? No teu relato a gente consegue perceber que isso te mostrou muito um caminho, né? Te trouxe clareza para onde seguir, do que fazer para melhorar, de entender propósito na vida e conseguir buscar muito mais esperança e força para seguir nessa nossa luta evolutiva, né, Yara? Qual a transformação que esse caminho caridoso trouxe para tua vida? Olha, a caridade sempre nos ajuda, né? Sempre, né? Assim, eu procuro, em primeiro lugar, tentar levar, né, o amor para as pessoas. E sempre ajudando, claro que a gente ajuda financeiramente, né? As pessoas que são mais necessitadas. Mas também tem a nossa caridade de pessoas que estão emocionalmente abaladas, que precisam da gente. E a gente tenta levar essa caridade à frente, né? Mas como eu te falei, nem sempre a gente é bem aceita, mas eu acho que a gente deve seguir firme no nosso propósito. E não abrir mão. Eu não abro mão disso, né? Se eu for bem entendida, compreendida, ótimo. Eu cheguei o ponto que eu gostaria de chegar. E se não for, eu vou continuar nessa mesma caminhada, tentando, né? Mas que a gente, assim, ó, a partir do momento que tu conhece, né, que tu tem essa compreensão, né, aí tu vê a vida com outros olhos e tu não volta atrás, jamais tu volta atrás, Yara, porque tu evoluiu até aqui. Mas aproveitando para te perguntar, como é que tu faz, qual a maneira que tu escolheu para levar esse caminho a mais pessoas? Como eu tenho um trabalho que nos dias atuais eu não posso sair, então eu fico mais esperando a oportunidade de ter uma pessoa que eu possa ajudar, que venha até mim. E isso acontece, porque a espiritualidade te ajuda nesse sentido, nessa tua evolução, e te conduz a pessoas a chegarem até ti, né, precisando dessa caridade, desse ouvido, do ombro, que eu vou estar sempre disponível e vou continuar nessa caminhada de luz para sempre. Tocasse num ponto muito interessante, assim, né? Além do trabalho espiritual, tu tem o teu ganha-pão, a tua rotina, né? E é possível conciliar tudo isso para ti? Como é que funciona isso? Assim, a gente sempre consegue um jeitinho, um momento, né, de conciliar isso. É isso que eu estava te falando, assim, ó. Até a espiritualidade te ajuda nesse sentido, porque nós precisamos do trabalho, né? Eu tenho mais uma missão terrena, né? Que é cuidar do meu pai. Isso assim, de uma certa forma, me priva de ter mais contato com outras pessoas, né? De sair, né? Mas eu consigo conciliar bem o meu trabalho, essa parte de cuidadora e de um trabalhador
espiritual nessa jornada. Consigo, e dá pra gente fazer, te tornar disponível, te abrir. Porque o que acontece? A espiritualidade te conduz a isso. Tu entrega pro universo e tudo flui na vida da gente. E as coisas vão acontecendo naturalmente, né? E a gente consegue conciliar tudo, com calma, com sabedoria e com muita luz. E a gente tem que ter muita fé, né? A fé é o nosso alimento. É o nosso alimento da alma, porque nós não vivemos só do alimento físico, né? Nós precisamos muito estar em paz conosco. Perfeito, Yara, muito obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada por essa oportunidade. Tá? Muita luz na tua vida, né? E muita luz nos teus caminhos. Que Deus te abençoe sempre. A ti também, que a luz divina sempre te acompanhe. Agora a gente vai conversar com a Kátia. Boa tarde, seja bem-vinda. Vamos começar entendendo um pouquinho de como é que tu conheceu o caminho da Umbanda da Linha Branca, como é que tu conheceu o benzedor, o que te levou a buscar por isso? Boa tarde, Pedro. Obrigada pela oportunidade de eu falar um pouquinho desse conhecimento. Eu conheci em busca de ajuda para a saúde até então física. Foi um problema de saúde com meu pai, fui levada até a casa por um amigo em comum nosso, que já conhecia, e dali eu me deparei com o que eu não sabia nem que existia, no caso, que era a Umbanda de Linha Branca. Ali foi se abrindo todos os caminhos, já tem uns 8 anos o decorrer disso tudo, assim. Começou a fazer parte da minha vida isso daí, assim, ó. A convivência com os guias, a convivência com o Ailton, o querer aprender mais, o querer trazer isso para dentro da minha casa porque eu pudesse, a partir dali, fazer parte de um mundo melhor, digamos assim. E como é que foi o teu primeiro contato? Tu falou que tu te deparou com algo que tu nem sabia que existia. Então, antes de conhecer, tu estava apreensiva. Como é que foi pra ti essa primeira experiência, esse primeiro momento? Apreensiva eu estava, mas eu estava muito buscando ajuda. Eu estava muito apavorada com a situação de saúde do meu pai. A preocupação era muito grande, assim. Então, eu estava apreensiva pelo que eu ia encontrar. Eu tinha muito receio do que eu ia encontrar. Mas naquele momento, assim, ó, se me disseram que era um lugar que ia ajudar ele, eu estava de coração aberto lá e foi maravilhoso, assim, ó. A partir do momento que eu cruzei aquele corredor verde, assim, ó, tudo mudou. Eu me senti recebida já no primeiro momento, não tive mais medo. E ali foi desmistificando tudo que eu tinha, tudo que eu entendia, e na verdade não entendia nada, mas tudo que eu achava que eu entendia por religião. Ali foi mudando os meus conceitos totalmente. E desde aquele primeiro dia, assim, ó, eu já senti tudo fluindo. Era dia após dia, tanto na saúde dele quanto na minha vida, assim. E seguimos tocando o barco e assim, ó, e aí mudou 360 graus na minha vida. Era uma Kátia antes e uma Kátia depois. E Kátia, se possível, explica um pouco mais pra gente. O que acontecia com teu pai e como é que a espiritualidade pode ajudar ele nesse problema de saúde? Bom, era uma questão de saúde. Na época, assim, para nós era um problema de coluna que ele tinha. Um problema sério, que ele estava acamado e só fazendo morfina de 4 em 4 horas, já chegou ao ponto de fazer de 4 em 4 horas. Não se tinha explicação, falavam que tinha que fazer uma cirurgia, mas eu era muito contra a tal da cirurgia, porque até então ele caminhava e eu tinha muito medo da tal da cirurgia essa. E rezava muito para que ela não acontecesse nunca, que graças a Deus nunca aconteceu essa cirurgia. E ali foi passado o tratamento com ervas para ele, banho, chás para tomar, banho para as pernas, na época que era onde ele sentia o foco da dor, era na perna, por conta do nervo ciático que doía muito, que se atacava muito no caso, e foi tudo com tratamento natural, com ervas, mudando a alimentação, com a benzedura, com tudo que nos orientava, assim. Eu tomei a risca por fazer tudo passo a passo. Ali no momento, assim, com toda a orientação que nos era passado, passo a passo, eu já saía dali em busca se fosse um chá, o que fosse que me recomendassem ali, eu já ia em busca de achar aquilo ali para fazer o tratamento dele. E assim, ó, e muito rápido ele voltou a caminhar. Inclusive eu tinha fotos guardadas dele caminhando assim, depois de estar 30 dias sem poder ir no banheiro, porque ele desmaiava de dor. E dali para diante eu pensei, é esse o caminho que eu quero para mim. Se eu fui levada até ali de alguma forma em busca de ajuda para ele, mas era a espiritualidade já me chamando ao trabalho, já me chamando à missão, e eu entendi isso, que dali para frente mudou a minha vida. Dali para frente era o meu compromisso, era aquilo ali, era aprender a me dedicar e servir ali dentro também.
Pela forma como tu fala, a gente percebe que essa luz, que o caminho da Umbanda da Linha Branca preenche muito a tua vida até os dias de hoje. Conta pra gente como é que isso acontece. Tanto começando pela parte mais superficial, assim, ó, me ajuda no trabalho, no físico, no ganha-pão, me ajuda nos estudos, me orienta a que caminhos buscar, me mostra um norte, e principalmente no contato com os guias, no carinho, no esclarecimento que eles me trazem, e que através deste caminho eu pude voltar a ter o contato, voltar a ter a palavra com meu avô, que já partiu há 20 anos, 21 anos mais ou menos. E através deste caminho eu pude voltar a conversar com ele. E a partir do momento que aconteceu isso, que ele pôde chegar, sentar, conversar comigo, me trazer uma palavra dele depois de, 12 anos ter partido, e a gente conversar, eu disse, nada mais me tira desse caminho. Vou peleio muito para que nada atrapalhe este meu caminho, porque é um leão por dia. Às vezes parece fácil, às vezes complica muito, porque a carne fraqueja. E a gente sabe que quem está no caminho do bem, quem está no caminho de Cristo, vai ter muita perseguição, muito desafio. E isso aí não me amedronta. Eu só tenho que seguir firme e forte nesse pensamento, assim. Mas a partir do momento que eu consegui conversar com o vô direto, assim, ouvir dele as coisas que eu ouvi, definiu assim, ó, que esse é o caminho para minha vida, é a Umbanda de Linha Branca, é a mesa Kardec, é esse o caminho. E como é que foi para ti essa experiência de poder conversar diretamente, de novo, com o teu bisavô, que já tinha desencarnado há cerca de 12 anos, através do benzedor, né? Não foi de primeira assim que a gente conseguiu o contato, ele já tinha tentado algumas vezes se comunicar através da psicografia, mas ele não estava preparado, não deu certo, a gente não conseguiu. E aí me foi passado que ele iria incorporar no benzedor, e assim a gente procedeu com toda a naturalidade, conforme foi nos recomendado. É claro que a ansiedade era muita, porque eu sabia, o meu filho sabia que ele viria conversar com a gente, mas o benzedor não estava sabendo. E a gente tinha que agir com naturalidade. Aí a gente esperou o horário mais ou menos que estava certo para aquilo. A gente estava sentado à beira da mesa, acho que tomando um café, nem lembro. Aí chegou, incorporou o mentor espiritual, me falou tudo como é que seria, e no momento que o mentor se retirou do benzedor, chegou o vô conversando. Foi muito emocionante, foi muito forte, não deixava dúvida de que era eles. Ele falou coisas que só para mim ele falava, como outras vezes depois que ele também incorporou em outras situações, apenas para me dar um abraço e falar alguma coisa no meu ouvido que só ele falava para mim. Então, assim, ó, foi maravilhoso ouvir ele dando conselhos pro bisneto, que quando ele partiu, o bisneto tinha 3 anos e pouco, e sempre foi muito presente o vô dentro da nossa casa. A gente sempre viveu e vive até hoje contando histórias dele, as peripécias dele, que ele aprontava, e todas as histórias dele. Então, ele era muito frequente as coisas dele, mas daí o Pedro poder ouvir disso, depois dele ter partido há anos, com o entendimento que já tinha, e poder conversar e fazer perguntas e dialogar com o biso dele, já chegando na fase, passando de adolescente para adulto, foi muito importante. Principalmente os conselhos que o vô trouxe. E na época eu lembro que eram conselhos de estuda muito. O vô sempre foi muito apaixonado por diploma, por canudo. Ele sempre achou muito bonito as pessoas conquistarem o estudo. Era uma coisa que ele adorava e nunca teve a oportunidade. E que agora no plano espiritual ele nos passou, que estudava muito. De fato, são experiências para não deixar dúvida mesmo do poder que a espiritualidade tem, né? E coisa bonita poder viver isso e ter esse tipo de contato mesmo com quem já não tá mais do mesmo lado da vida que a gente. E além de poder passar por momentos únicos como esse, quais outras características te encantam no caminho da Umbanda da Linha Branca? O que te chamou mais atenção? Uma das principais características é a simplicidade, o não ter enfeite em nada. O ser simples, o ser muito claro, muito transparente, as coisas, a honestidade. E acima de qualquer coisa, sempre a vida, o bem e o amor ao próximo, o amor à natureza,
o amor a gente mesmo, que somos cobrados nas doutrinas, isso, que a gente tem que se amar, tem que estar bem para poder ajudar os outros. E foi essa clareza, essa transparência de nada prejudicar ninguém e principalmente assim, ó, a vida em primeiro lugar sempre, seja a vida de uma plantinha, seja a vida de um animal, tudo, respeitar a natureza acima de qualquer coisa, lidar com as energias, a energia da água, do fogo, a energia das matas, tudo me encanta. Se eu vou enumerar toda a Umbanda Sagrada, porque tudo nela me encanta. E também o meu trabalho no Kardec me encanta muito. O trabalho com as almas é uma coisa que me fortalece muito, que me faz muito bem esse trabalho, assim. Se a gente fica doente no plano físico, a gente sabe, vai procurar alguém. Mas e no plano espiritual, se tu tá perdido, a quantos tu procura e não te ouvem, não te escutam, não te veem? E saber que num lugarzinho, no caso, humilde e simples, ali, eles vão encontrar luz, vão encontrar uma orientação, vão encontrar ajuda de alguma forma. Isso me toca muito, assim, isso me satisfaz muito no meu trabalho no plano espiritual. Poder ajudar aqueles que têm menos oportunidade de ajuda por estarem no plano espiritual e não serem alcançados por muitos. E de que forma que tu começou a fazer parte desse trabalho? Como é que tu começou a desenvolver essa tua missão? E aí depois que eu conheci a casa, no caso conheci o benzedor, e aí eu frequentava, assim, conversava muito, procurava auxílio, uma simples conversa, até uma conversa de tardezinha na hora do chimarrão, fazer meu mate, sempre procurando ajuda, esclarecimento. E sempre, de uma forma ou de outra, vinha um guia me trazer uma explicação, uma orientação. Até que um dia me foi revelado da minha mediunidade e que eu deveria trabalhar na mesa. Eu já venho de uma família que sempre acreditou, né, na espiritualidade, uns já trabalharam em mesa Kardec, mas eu nunca tinha tido convívio e nem sabia como funcionava um centro kardecista, não tinha nem ideia até esse momento. Eu entrei assim, totalmente nua e crua no assunto. E aí me foi passado, no primeiro momento foi um choque muito grande para mim, eu me apavorei muito, principalmente com a função da incorporação, que era uma coisa que eu tinha muito medo, por eu ver de longe coisas que eu via em outros lugares, e aquilo me assustava e me deixava, não queria aquilo para mim. E aí quando me falaram isso, mesmo sabendo que era um caminho diferente, eu fiquei muito apavorada com a parte física da incorporação mesmo. E depois eu fui vendo que era só falta de conhecimento meu e de esclarecimento que eu tinha medo. E aí foi um período curto assim que eu fiquei com muito medo, e aí fui acostumando, fui vivenciando aquilo ali, e aí quando chegou o dia de me preparar para chegar na mesa Kardec, eu já tinha ido a um centro só para ver como é que funcionava, para ter uma ideia do que era um centro kardecista. E hoje eu digo com muito orgulho, assim, ó, tudo que eu pratico na mesa Kardec foi através de orientação dos guias, através do meu orientador, do benzedor, que eu chamo ele por orientador, no caso, no plano físico. E eles me deram todo o auxílio. Então, assim, ó, eu pratico na mesa Kardec o que eu aprendo dentro da Umbanda. Muito obrigado, Kátia, pelo teu depoimento, por explicar sobre as tuas experiências com a vida espiritual e como é que isso tudo impacta na tua vida e na tua família. Eu que agradeço a oportunidade de falar, acho que nunca tinha parado para falar tanto assim, fico até emocionada de poder falar. Eu tenho muita gratidão e, se Deus quiser, em outra oportunidade vou poder contar de outros acontecimentos que vêm surgindo depois, outras coisas muito bonitas assim que eu tenho vivenciado. A gente ouviu então 2 fortes depoimentos de pessoas que foram ajudadas através do trabalho do benzedor e que, no caso específico delas, passaram a trabalhar junto dele nesse caminho. A gente vai seguir agora conversando com o benzedor para entender um pouco mais sobre alguns detalhes e como é que funciona, no geral, das pessoas que são ajudadas. Ailton, bem-vindo a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. E eu começo te perguntando, todo mundo que vem até ti em busca de ajuda, acaba trabalhando também ao teu lado no caminho da Umbanda da Linha Branca, ou não é todo mundo que recebe esse chamado? Olá, meu amigo Pedro, olá a todos. É com muita satisfação, muita alegria e muita paz no coração que voltamos a essa nossa prosa, essa nossa conversa, meu repórter. Nesses 2 casos aí, eu digo assim, foi um chamado, né, Pedro? Um chamado para elas caminharem juntos. Mas, em geral, assim, não. Tem aqueles, assim, que são necessitados e que necessitam da cura, da autoajuda, né, de se conhecer
para melhorar e depois ele segue a caminhada. Mas há causos como dessas duas manas que sim, o chamado nada mais do que a espiritualidade chamando elas para o compromisso que fizeram antes de reencarnar. A gente ouviu ali duas histórias muito ligadas à saúde, principalmente, né? Uma da saúde diretamente ligada ao corpo, um problema de coluna, a outra em relação à doença como depressão. Mas são vários tipos de questões que trazem as pessoas até ti, e é sempre através de ervas e chás que funcionam os processos de cura, além da benzedura. Como é que é isso? Meu amigo, geralmente sim, mas nós temos outros meios também, mas o meio mais forte, mais poderoso que trabalhamos e que nos é ensinado são com as energias, sim, das ervas, das rezas, da benzedura em si, né? Mas frisar assim que há várias energias que nos é ensinados, né, Pedro? Mas tudo dentro da vida, tudo dentro da paz e tudo dentro da espiritualidade. Temos as orações, temos nossas preces curativas também, temos as energias das plantas, das águas, das matas, do fogo, dos elementos. Então é um conjunto, não, Pedro? Que nós, como aprendizes, inclusive eu, caminhamos nessas jornadas e estamos a aprender com nossos queridos mestres e mentores. Uma outra parte bastante marcante no segundo depoimento fala sobre a Kátia ter voltado a ter contato com o avô dela, que já havia na época a partir de 12 anos, e que isso mexeu bastante com ela, né? Trouxe um sentimento muito grande de gratidão à tona. E esse tipo de reencontro é comum de acontecer, e nesse formato também, no qual nem tu mesmo estava sabendo que incorporaria aquele espírito. Isso é comum, acontece com frequência, ou são casos mais raros? Como é que costuma ser essa troca de mensagens entre o plano espiritual e o carnal? Pedro, como eu posso te dizer assim, para mim, para o benzedor, é muito comum. É muito comum e acontece com bastante frequência, sim. Porque assim, ó, todo necessitado, toda enfermidade, todos que chegam com dor, Pedro, até a minha pessoa, geralmente eles são trazidos. Eles são trazidos pelo anjo, alguns são trazidos pelos seus próprios mentores, outros são trazidos pelos seus anjos, seus mentores e alguns entes queridos. Sim, eles que fazem o caminho à frente, porque todos nós bem sabemos, até mesmo os leigos, que sempre somos amados por alguém. Sempre somos amados por alguém, por melhor ou pior que sejamos. Sempre tem alguém ligado a nós que nos ama. Então, e algumas pessoas, esses entes que nos amam, estão do outro lado da vida. E quando eles vêm e sabem da dor daquele que por si é amado, eles correm na frente, não, Pedro? Eles correm na frente e aí eles, tendo merecimento, eles fazem de um todo para chegarem até a luz. E nesse caso eu fico muito feliz em trabalhar com a luz, e a luz, não somos nós, a luz é nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, aí as duas partes, a necessitada e aquela que busca a ajuda, se encontram. Então, isso se chama fé, isso se chama reconhecimento e caridade, não, Pedro? Porque aí vai entrar a fé do benzedor, vai entrar a fé do necessitado, caso ele tenha, e vai entrar a fé do ente querido. E isso se torna muito poderoso, né? E aí o necessitado, onde ele aceitar, onde ele tiver a humildade e ele também se ajudar, óbvio que Papai do Céu e Mamãe do Céu colocam a mão e a enfermidade deixa de existir. É muito bonito isso, como a vida vai unindo as pessoas mesmo depois da partida. Fica claro pra gente que a morte, na verdade, não existe, né? É realmente só uma passagem, um portal para um outro lado da vida.
É lindo saber disso e ver na prática como a gente consegue tá sempre junto, independente do plano em que estejamos. Um outro ponto que chama bastante atenção da gente no segundo depoimento é quando ela menciona que no primeiro contato que foi tentado, o espírito ainda não estava preparado. Como é que é essa preparação do espírito? O que precisa acontecer para um espírito estar no ponto de se comunicar com o mundo dos encarnados? Esse tema é delicado, né, Pedro? Como eu vou sempre frisar, estamos sempre aprendendo, na carne e fora dela. Essa parte específica aí que a minha mana fala, que o espírito não estava devidamente preparado, acontece o seguinte, né, Pedro? Inúmeras vezes o espírito quer muito, tem muito aquela sede, aquela vontade de se manifestar. Meios são vários, né? Mas inúmeras vezes também o espírito está despreparado, ou ele tem o preparo, mas no momento a emoção toma conta. E quando a emoção toma conta, nós não soubermos controlar, nós ficamos inaptos. Foi isso que aconteceu. Às vezes o espírito não vê há algum tempo seus amados, e quando acontece o encontro, a emoção toma conta e aí tem que ser abreviado. Nós já vimos por aí, tanto na mídia quanto em outros canais, que espíritos recém-desencarnados já começando a comunicação. É fato que um espírito pode desencarnar e logo já se comunicar? Existe um tempo certo para isso? Depende de cada caso, né? Como é que é essa questão? Pedro, para mim, é outra parte também muito sensível. Vai de causa a causa, tá? Vai depender do teu merecimento, vai depender o que tu plantou, o que tu semeou, né? Mas assim, eu tenho que dizer, eu tenho que ser correto e eu sou correto. Ao meu ver, hoje em dia, existe muita ilusão, muito querer que isso ocorra, que isso aconteça. Nós vivemos no mundo real, mas também existe a ilusão. Então eu digo assim, depende assim de quem partiu, depende de quem vai receber a mensagem, porque assim, não basta morrer para ficar bom. Na maior parte da vez eu escuto e vejo assim, fulano de tal, prejudicou esse, prejudicou aquele, passou assim uma encarnação só prejudicando, passou uma vida, para ser mais claro assim para os leigos, passou uma vida assim, não semeando coisas boas, Pedro não fazendo coisas boas, não crendo, não acreditando, e aí partiu 2, 3 dias ou na semana já se comunicou, já psicografou, já fez isso, já fez aquilo. É ilusão, Pedro. Eu tenho que dizer para todos que é ilusão. Isso vai do grau de cada espírito, do merecimento. E essas filas de espíritos aguardando por esse momento, elas são enormes. Ninguém passa na frente. Então, ao meu ver, eu que estou nesse caminho Deus de criança, essa é a grande realidade. E para a gente encerrar, assim, qual é o ensinamento que a gente pode trazer para as pessoas que buscam esse conforto espiritual, seja na saúde, seja na saudade de alguém que partiu? Qual é o melhor canal que elas têm para conseguirem buscar essas bênçãos? Seria a oração? Seria a religião? Por onde é que a gente pode trilhar? Meu querido repórter, eu acredito que o melhor caminho, o caminho melhor de todos se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu penso que pela fé nós alcançamos este mérito, este merecimento, porque Papai do Céu está em todo lugar, né? Ele é o ser onipotente, onipresente, né? Então, há milhares e milhares e milhares, para não dizer milhões, de formas e meios de ocorrer esse reencontro e esta comunicação. Mas somente tendo a verdadeira chama da fé e acreditar no alto.
E aí, no momento certo e oportuno, será concedido, porque aos que se amam não existe distância, Pedro. Isto eu escuto todos os dias. Além da comunicação através dos médiums, também existem relatos de espíritos que vêm através dos sonhos falar com a gente. Esses sonhos, eles são frutos da nossa imaginação ou realmente os espíritos podem se comunicar com os encarnados através dos sonhos? Eu tenho que te dizer que sonho é só uma palavra. Para nós, nesse caminho, o sonho quer dizer desdobramento. É quando ocorre e acontece o verdadeiro eu. Porque o verdadeiro eu, o verdadeiro nós, não se resume ao físico, não, Pedro? Porque o físico fica ali na caixa, no caixão, na sepultura, como as doenças também. Nós somos muito mais do que carne e osso. Nós somos além, nós somos imortal. Nossa alma é imortal. Então, o dito sonho, o desdobramento, nada mais é do que quando o nosso espírito se desdobra e sai do físico. Quando estamos a dormir, ali está somente o físico, ligado pelo fio de prata que une o espírito ao físico. Pode-se dizer também que está amarrado o espírito ao físico. É um desenlace, mais rapidamente. Podemos chamar também o sonho como recreio. Nele nós não visitamos, não nos reencontramos com nossos entes queridos, ou também com os inimigos, ou com planos, lugares trevosos ou magníficos. O que é isso? Desdobramento da alma, recreio. Um rápido até logo, mas com o compromisso de voltarmos para o físico e darmos continuidade à nossa missão terrena. Dentro da espiritualidade, a gente encontra a cura para inúmeros tipos de problema, né? Através do preenchimento da alma, através da prática da caridade, enfim. Quando a gente ouve que a pessoa estava depressiva e a partir do momento em que ela começa a receber as orientações corretas, que ela começa a prestar a caridade, esse quadro começa a melhorar e ela se vê com muito mais qualidade de vida, se vê num momento de vida muito melhor. Qual é o papel da caridade dentro da cura para depressão, por exemplo? Pedro, eu penso, para mim, que a depressão é uma soma de fatores. Pedro, eu penso, para mim, que a depressão ou qualquer enfermidade é uma soma de fatores, né? Porque qual de nós nascemos depressivos, Pedro? Nenhum, né? Então, assim, é uma soma de fatores. Eu vejo, assim, lidando a esse tempo com isso, que a maior parte dos depressivos, a maior parte da depressão, ela vem principalmente da não aceitação, de não aceitações. Por exemplo, parte minha esposa, quem fica não aceita. Parte um filho, quem fica não aceita. Outros perdem um serviço, perdem os status, não aceitam. Aí mergulham em quê? Na depressão. Ou são diagnosticados com tal doença, tal enfermidade, mergulham em quê? Não aceitam. E outro fator assim que eu vejo e fico muito atento, a caridade, Pedro. Uma grande parte assim não presta a caridade. Outros querem só ganhar e ganhar e ganhar. Outros, o seu Deus é o dinheiro, é o status, é o material. Não generalize, não estou dizendo todos, estou dizendo uma parte. Porque espíritos superiores, eles me ensinam assim. E já vi assim ensinarem vários, Pedro. E desses vários, todos que escutaram e prestaram atenção e procuraram pôr em prática, melhoraram, saíram desse ciclo vicioso.
Quando se sentir depressivo, quando se sentir triste, quando se sentir muito aborrecido e aquilo começar a vos acompanhar dia e noite. Meus filhos, vão nos orfanatos, nos hospitais, nos asilos, nos sanatórios, nos presídios, visitem, ajudem esses irmãos e essas irmãs, que vocês verão se toda e qualquer depressão sumir, desaparecer. Talvez ela seja um indicativo, assim, que existe outros sofrendo, e quando a gente acode, procura ajudar a quem está a sofrer, nossa depressão deixa de existir, como um passe de mágica. Esse, para mim, é o melhor remédio, a caridade, ser caridoso, principalmente nesses instantes e nesses momentos. Assim a gente encerra o terceiro episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala com vocês é o Pedro, agradecendo muito a audiência de todo mundo. Quero agradecer ao grande pai, à grande mãe, aos mentores e às mentoras, nosso caminho, a luz divina que eu costumo sempre frisar, e a todos os demais ouvintes, o meu muito obrigado e uma luz enorme a todos vocês. E no próximo episódio a gente vai conversar um pouco mais sobre o lado espiritual dos animais, os nossos pets, por exemplo, e também animais que já não estão mais no plano carnal, mas que hoje habitam as esferas espirituais. Vamos falar sobre reencarnação dos animais, sobre o papel e a missão deles junto com a gente, como é que eles lidam com a energia, sobre a mediunidade dos animais, inclusive, e alguns outros temas como unicórnios, por exemplo. Então, conto com a audiência de vocês no próximo episódio, que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.